E hoje no Senado, a Comissão de Segurança Pública ouviu o jornalista Glenn Greenwald, autor das reportagens que revelaram pedidos feitos por assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, de forma não oficial, para que fossem produzidos relatórios pelo TSE para embasar decisões do ministro no inquérito das fake news contra políticos e veículos de imprensa. Glenn afirmou que durante a produção das reportagens chegou a ouvir autoridades criticando algumas das ações de Moraes. Desde o começo, quando eu estava começando a expressar preocupações e críticas sobre o ministro Moraes, também quando comecei a fazer reportagens, bem antes da série na Folha, eu percebi muito rápido que tem muitas pessoas, estou falando no mundo jurídico, especialistas na Constituição brasileira, que expressaria críticas do Moraes na forma privada. E quando perguntei, você quer manifestar publicamente para a reportagem porque isso está errado? Essas pessoas poderosas, pessoas com muita posição aqui no Brasil, dizem não consigo. Obviamente, eles têm medo de que vai ser as consequências. Glenn disse ainda que Alexandre de Moraes criminaliza o jornalismo e usou o cargo para censurar tudo o que ele queria censurar. O ministro Moraes se defendeu no STF e ele usou todas as palavras, todas as frases que ele sempre usa para criminalizar jornalismo, para criminalizar discursos, opiniões. Ou seja, que ele disse que isso foi feito para uma organização criminosa e essa organização criminosa tem o motivo de destruir a credibilidade das instituições brasileiras, que é o motivo de derrubar a democracia brasileira, de voltar para a ditadura, está ofendendo a honra do Supremo. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. Personagem do escândalo da chamada Vaza Toga, o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, não compareceu à sessão para ser ouvido. O perito judicial enviou um áudio para justificar a ausência. Eduardo Talhaferro está falando. Queria agradecer o convite que recebi através do meu advogado, Dr. Eduardo Kuntz. Infelizmente, não pude comparecer por questões pessoais e também pela preservação da minha segurança, da minha família. Mas, no momento oportuno, estarei aí à disposição de todos dessa comissão para que vocês possam fazer as perguntas que desejam e obter as respostas que precisam. Tá ótimo? Uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus. Bom, Marina, ali a gente estava vendo o senador Flávio Bolsonaro, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, estava presidindo a sessão que foi convocada pelo senador Eduardo Girão, era para ter ocorrido ontem, acabou acontecendo na tarde de hoje. O ministro Alexandre de Moraes também foi convidado para participar dessa audiência, mas também não compareceu e não deu nenhuma justificativa. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, que tem tempo para viajar, né, ir para fóruns internacionais, para assistir jogo de futebol usando o avião da FAB, para tudo isso ele tem tempo. Agora, para atender um chamado do Senado, não. Né? Um convite do Senado, não. Por quê? Porque ele só está fazendo aquilo que ele sempre faz, que é o quê? Que é passar por cima do Senado. Né? Passar por cima de todos os eleitores que elegeram os 81 senadores. É isso que você faz quando você não atende um convite como esse. No caso do Tagliaferro, é impressionante esse áudio. Né? Ele repete aquilo que ele fala, que ele teme a sua segurança e da sua família. Agora num áudio enviado para os deputados.
Então, isso, gente, é muito, muito grave. Os arquivos que vazaram dele falando do diálogo dele com a mulher pelo WhatsApp, né, falando que teme pela vida da família, tudo aquilo ali e que de repente foi indisponibilizado. Isso tudo é grave demais. Em que país que a gente vive que tem uma denúncia como essa e não é investigada? Os áudios anteriores, né, em que ele avisa que use a sua criatividade. O ministro mandava a gente ir à caça, né, e quando a gente não encontrava nada, ele pedia para usar a criatividade. Então, são denúncias gravíssimas. Ele precisa ser ouvido. Em qualquer país decente, ele seria ouvido. Mas no Brasil, não. No Brasil, agora, ele está sofrendo um processo administrativo, né? Por quebra de decoro, por isso que ele falou. Olha o absurdo que a gente vive. Ao invés de conferirem o que ele falou, né? Todas essas declarações gravíssimas, não se consegue proteger o Tagliaferro a ponto dele ir num convite como esse. É esse, né, o país que a gente está vivendo hoje. Olha a ditadura que a gente está vivendo hoje, porque isso é coisa que ditadura vive, né? Isso não é normal. E a fala do Glenn evidencia, Paula, aquilo que nós todos sabemos, né? Ele está trazendo ali, ele está reforçando esses áudios, o que o Tagliaferro falou, o que tem acontecido, o fato que o ministro Alexandre de Moraes usa, sim, o medo para calar todo mundo. Ele falou, olha, falei com pessoas importantes, ninguém tem coragem de falar, né? Eles falam para mim que ele está abusando dos seus poderes, eles contam as versões, mas na hora que eu chamo para falar isso em público, ninguém tem coragem. Olha isso, a gravidade de tudo isso que a gente está ouvindo. Então, realmente um escândalo, é o maior escândalo que pode existir, gente. A gente vê o Supremo, de fato, violando a liberdade de expressão, nesses inquéritos absurdos, com tudo isso que já foi vazado, e até agora, o que temos? Nada. Eu não tenho medo de dizer o que os senadores deveriam dizer hoje e repetir até o fim dos tempos. A partir deste momento, o responsável pela integridade física do funcionário punido por se negar a endossar a mentira, o responsável pela integridade física dele é o ministro Alexandre de Moraes. E ele tem de explicar por que o homem em que ele confiava tanto, né, a ponto de transformá-lo, de levá-lo para a cúpula dessa entidade fantasma que procurava censurar quem dizia a verdade e punir quem não tem medo do Supremo, por que agora o Tagliaferro tem medo de morrer? Só pode ser explicado isso pelo ministro Alexandre de Moraes. É bom que o Congresso recupere a altivez a tempo. Antes de ouvir o Silvio e a Ana, deixa eu trazer aqui mais uma declaração, porque o nosso repórter em Brasília conversou com o jornalista, com o Glenn Greenwald, e o jornalista afirmou que as reportagens provam que o ministro Alexandre de Moraes tentou punir a revista Oeste, mesmo sem provas contra o veículo. Eu acho que os provas que o Alexandre de Moraes queria pegar ou punir a revista Oeste, mesmo sem evidência, as provas muito definitivas, muito claras. Isso quando foi dito, não conseguiu encontrar nada, então usa sua criatividade para pegar a revista Oeste, ou seja, que ele queria investigar e punir a revista sem saber nada que vocês fizeram na forma errada. E acho que a esquerda não quer levantar em qualquer jeito para reclamar sobre o comportamento do Alexandre de Moraes, porque ele é muito valioso para a esquerda, porque ele está censurando e punindo e até prendendo todos os adversários políticos da esquerda, ou seja, que ele é uma figura autoritária que cria muito benefícios para a esquerda.
Tá aí, então, a leitura do Glenn Greenwald de toda essa situação. Por que não há uma investigação séria sobre esse caso gravíssimo, Silvio, envolvendo essa troca de mensagens aí de assessores do ministro Alexandre de Moraes? E a Marina falou sobre a segurança e a integridade física do talha-ferro. Eu lembro até na semana passada, o senador Eduardo Girão, quando convocou essa audiência, Silvio, ele pediu proteção para o talha-ferro, mas a gente percebe que ele segue ali com muito medo, com muito receio de falar. Até porque seria uma proteção temporária, uma proteção para a audiência, esse depoimento, vamos chamar assim, e não uma proteção permanente. Olha, eu acho que é tudo tão cristalino, tudo tão transparente, lúcido, para mim tá tudo muito claro. Eu não sei quem ainda tem dúvidas. O pouco que o Glenn falou, o pouco que o Tagliaferro falou naquele áudio exibido pelo senador Flávio Bolsonaro, para mim, é muita coisa. Nós temos a figura de um perito que trabalhou neste gabinete absolutamente clandestino do ministro Alexandre de Moraes, onde havia uma confusão entre o Tribunal Superior Eleitoral e os inquéritos sigilosos que correm no Supremo Tribunal Federal com compartilhamento de informações sem nenhum tipo de registro formal, sem que os advogados soubessem o que estava acontecendo ali. Pois bem, esta figura, depois da revelação pelo Glenn, que acabou de falar, de que havia métodos não republicanos acontecendo ali, ou quando ele cisma é uma tragédia, use a criatividade, vamos mandar um jagunço pegar o Alan dos Santos nos Estados Unidos, dá vontade de colocar ele num avião e por aí vai. Estou citando aqui algumas frases. Pois bem, essa figura dizendo que tem medo de morrer, que está se sentindo intimidada, para mim, isso já é um escândalo. Isso já deveria estar em todas as páginas, sites, emissoras. Há uma pessoa que trabalhava para o ministro Alexandre de Moraes e que hoje tem medo de qualquer coisa. Vou usar o qualquer coisa. Pois bem, outro ponto, o Glenn Greenwald, ele acessou essas conversas, ele divulgou, não sabemos se tudo, se aquilo que a Folha de São Paulo topou divulgar ou não, mas já também é muito grave. A divulgação já é, por si só, algo que poderia chacoalhar o país, algo que deveria paralisar imediatamente esses inquéritos que estão funcionando de forma ilegal no Supremo Tribunal Federal. Isso é motivo para parar essas investigações e que a Polícia Federal, de forma independente, possa investigá-lo, que o Ministério Público possa investigar. Mas esse é o Brasil, não há a indignação necessária sequer na imprensa, porque afinal de contas era necessário punir o bolsonarismo. Para a gente fechar. Paula, eu assisti tudo, a sessão, e eu anotei aqui algumas outras declarações do Glenn que são, assim, chocantes. Nós estamos diante de um cenário gravíssimo, que nós só encontramos em páginas bárbaras da humanidade. Eles falaram tanto, durante tantos anos, do tal gabinete do ódio, do gabinete paralelo. E o que é isso? O Glenn disse, inclusive, que houve orientação, vejam vocês, orientação vindo de cima para que ele não fosse chamado para depor a respeito do conteúdo das reportagens. E ele disse que isso é absolutamente inédito na carreira dele. Inédito. Nós estamos falando de um jornalista americano que está acostumado a cobrir dezenas e dezenas de cenários políticos, econômicos, sociais, de movimentos no Brasil, nos Estados Unidos, e ele dizendo que isso é inédito na carreira dele. E aí ele disse também que quando o ministro Moraes se manifestou pela primeira vez, ele afirmou inverdades, eram mentiras. Disse que todos os pedidos para investigar pessoas no TSE eram levados ao plenário do TSE, a PGR, etc. Disse que era tudo registrado, que todos já eram alvos de investigação. Nós conseguimos mostrar muito rápido que tudo isso era falso. E aí, Paula, eu quero
repetir uma frase dita por senadores congressistas americanos, tá? Diante daquele vídeo do ministro Alexandre de Moraes interrogando o Mauro Cid e fazendo uma pressão para que o Mauro Cid dissesse o que ele gostaria de ouvir, ameaçando a esposa do Mauro Cid, o pai, a filha. E eu acho que diante de tudo isso que nós estamos vendo e hoje, diante dessa sessão gravíssima dessa comissão do Senado, eu vou repetir o que os congressistas me disseram. Coisa de máfia. Não tem outra expressão.